Boa noite a você que nos acompanha no canal 55 UHF, no 11 da NET, nas redes sociais e em tvuplay.tv.br em todo o planeta. O 21h30 está entrando no ar, conversando hoje com o professor José Mazarolo. Ele estreia um programa novo aqui na TVU na próxima segunda-feira, tratando de religiosidade, espiritualidade. Vamos conversar também a respeito do The Best Junk, que acontece no fim do mês em Porto Alegre. O 21h30 está entrando no ar. Conosco nessa noite, José Mazarolo. Ele é ele é diretor da Abigraf. Ele trabalha e escreve na questão de religiosidade e espiritualidade e vai estar conosco a partir da próxima segunda-feira aqui na TVU com um programa que nós vamos conversar muito nesta entrevista. José Mazarolo, prazer te ter aqui. Prazer é meu, Felipe. É muita satisfação de estar realmente participando do teu programa. Antes da gente falar sobre o teu programa especificamente, né? Você é autor de livros, está se preparando para lançar o segundo livro na feira. O primeiro tratava de religiosidade, espiritualidade. O segundo também vai tratar disso? Os dois têm esse mesmo perfil, porque todo o meu material, digamos, escrito e divulgado, inclusive o programa, todos eles se voltam para esta área tão carente que é a parte espiritual, algo tão necessário para o ser humano e que normalmente, por as questões da necessidade do viver, ou do se sustentar, a parte espiritual fica em segundo plano. Pessoas também são anjos? Pessoas têm que ser anjos, porque nós, diz a Sagrada Escritura, que nós somos deuses. Isso significa dizer que não aquele anjo espiritual, mas nós somos aquele anjo que a gente imagina, não os querubins, os anjos, aquelas coisas todas que a gente imagina do céu, assim, não. Que anjos nós somos? Nós somos os anjos da santidade se nós nos propusermos a nos igualar através das obras com aquele que nos criou, que é Deus. Porque no momento que nós praticamos o pecado, nos distanciamos do bem e automaticamente nós precisamos de uma reconciliação. Por isso que a grande virtude do arrependimento, da confissão, do perdão, ela é ensinada para que nós tenhamos uma reaproximação com o nosso Deus, readquirirmos a semelhança dos céus e aí nós tornamos anjos nas diversas escalas. Só que isso nós vamos somente exercer esta nossa capacidade angelical no espírito na outra vida. Nesta ainda nós seremos José, Felipe, Evandro e outros nomes realmente revestidos de carne com espírito. Uhum. Esse é o assunto do primeiro livro, né? Do primeiro livro. Como é que foi a repercussão do livro? Como é que foi isso tudo? A partir do lançamento, como é que se deu a repercussão? Foi muito boa porque ele esgotou em seguida, não tem mais. O livro foi realmente um sucesso sob o ponto de vista de tiragem, enfim, e de comercialização. Só que sinceramente, eu tenho mais de 1000 páginas escritas, mas eu não sou muito fã, digamos, da escrita como uma proclamação de qualquer tipo de tema ou de assunto. Deixa eu cortar tudo. Me diz, como é que um homem que é da gráfica não é fã da escrita, rapaz? Não, é importante a escrita, mas ela não chega. Veja bem que a escrita científica, ela atinge a mente, a palavra atinge o coração. Então, o livro, ele tem que ir depois. Veja bem que a própria história da Bíblia, vamos tomar que é o livro sagrado, primeiro se proclamou verbalmente a todas as nações, a todos os povos. Depois ela foi escrita. Então, a importância que tem a palavra, por isso que o programa que a gente está iniciando, ele vislumbra o coração. Depois o escrito, ele memoriza, a pessoa vai pesquisar, vai se recordar, vai traçar uma vida através de uma recordação ou através do documento, porque a nossa memória, por mais boa que ela seja, ela é sempre inferior ao papel. Mas ele, como uma fonte de iluminação para os seres humanos, ele não tem a força que tem a palavra. Cada vez mais o tema espiritualidade, religiosidade, apesar da alta tecnologia, ganha espaço na sociedade. A gente está mais curioso, a gente está trabalhando mais. As pessoas dizem que não, mas a gente vê que ganha espaço. Não tem como novas edições desse livro? Você não pensa em retomar o primeiro livro? O que aconteceu? Porque esgotou, não tem uma segunda edição, terceira, quinta edição?
Até pode ter, mas como eu tenho esta ótica muito mais para a palavra, muito mais levar ao coração das pessoas essa transformação, o livro é simplesmente um documento que leva conhecimento. Eu gosto de pesquisar, olhar e me informar através de livros, e ele é importante, mas ele não tem a força que tem a palavra. Não, então, claro. eu quero divulgar mais pela palavra para que o livro depois possa ir adiante, a pessoa no seu lar saiba o que ela está lendo, saiba o que ela está pesquisando, o que ela está procurando. Porque o livro em si, ele traduz algo um pouco distante de uma essência que faz com que o ser humano vibre, se alimente e delicie realmente como é a palavra, que ela atinge diretamente a alma do ser humano. Por mais que ele se revista, a palavra vai ao coração. O segundo ele parte do fim do primeiro e avança, ele é totalmente diferente. Como é que vai ser esse segundo livro que você lança na feira? Não, ele é bem diferente. O título do segundo é O que devo fazer para ser salvo? Nós precisamos nos salvar. A morte nos ronda desde que nascemos. A própria vida nos ensina que cada dia que nós vivemos estamos indo ao encontro da morte. Então esse livro nos ensina como nós temos que colocar em cada dia, em cada momento, uma parcela de salvação para chegarmos no fim, aquilo que falaste no início, como anjos, arcanjos ou querubins, para iluminados espiritualmente tenhamos uma verdadeira vida de virtude e vida eterna. Antes que eu esqueça de perguntar, porque é absolutamente comum, como a gente não programa as perguntas, tem a data já de cabeça da Feira do Livro? Feira do Livro agora sempre em outubro, exatamente. Não, mas o dia do teu lançamento. Não. Você não tem nada de cabeça. Não, só para... Porque esses dias eu entrevistei, não me lembro qual dos amigos que você veio aqui, e não me lembrei de perguntar para ele quando é que era o lançamento. Então eu já quis eliminar essa pergunta para não ter problema nenhum. Esse crescente interesse pela religiosidade, como é que você acompanha? Bom, eu e a minha família, de uma forma geral, aprendemos primeiro a rezar antes de falar. Nós somos de família extremamente religiosa e ali partiu todo. Mas eu nasci num berço católico, daquele de sentar no primeiro banco e realmente fazer calo nos joelhos. Mas a vida, a morte que eu tive há 4 dias de sepultura, teve todo um fenômeno físico que Deus me permitiu e me tirou pela mão, somente pela mão de Deus, me fez ver a vida um pouco diferente. Então eu aperfeiçoei a espiritualidade, eu aperfeiçoei esse lado que antes para mim era algo um pouco, não só desconhecido, mas até um pouco constrangedor. Porque nós temos 2 situações muito permanentes na nossa vida. Uma física, que vemos, que apalpamos, que sentimos, que é material para todos. Uma segunda, que é aquela invisível, chamada vida espiritual, que pouquíssimas pessoas se interessam ou pesquisam isso, ou vivem isso, porque isso se aprende vivendo. Então, aquela parte, digamos, da morte, do fantasma, da aparição, tudo isso me assustava no passado. E eu, a partir desta nova fase de vida, busquei e encontrei realmente esta outra parte desconhecida, invisível, mas que ela é extremamente comum aos seres humanos, porque essas 2 vidas, uma que nós estamos hoje e outra que havemos de viver e que ela já existe. Se encontrou aonde? Em que religião? Na própria Bíblia, dentro da Bíblia, de um procedimento... Não uma religião específica? Não especificamente. Segue sendo católico, você diria? Não, eu vivo uma religião mais apostólica, eu diria assim. Certo. Não que eu tenha deixado, digamos, qualquer tipo de revolta, ou qualquer tipo de divergência do católico ou de ser católico, que eu tenho muitos amigos ainda. Mas eu sempre digo, a religião é algo que nós precisamos avançar. E nós temos 2 grandes riscos na religião. Um, não praticar. E outro, fanatizar. O meio, ele é realmente para alguns que param ali, porque tem o risco também, nós sabemos daquele que entra e acha que ele está certo, está todo mundo errado, aquilo que ele fazia estava errado. Então, e essa minha, digamos, proclamação hoje dentro dos trabalhos que eu faço, além da minha vida material, que ela é importante, porque nós temos um alimento diário para edificar em nós, então essa parte espiritual, na qual realmente nós todos temos um compromisso com ela, é dentro desse fundamento que eu levo adiante, digamos, essa mensagem. Deixa eu só retomar uma questão, que é uma questão pessoal, mas você disse que é o ponto de partida de tudo. Você usou uma metáfora ali de 4 dias.
Você chegou a estar em coma? Qual é a situação? Cheguei a estar em coma e desenganado pelo médico, sepultura pronta, tudo, só não fui lá soltado dentro da sepultura por uma questão de vamos aguardar a morte cerebral. Morte cerebral, morte do coração, tudo, mas era condenado nessas condições, sem nenhuma chance de vida, sem nenhuma retomada da vida física. Então, sepultura, as pessoas que passaram por essa experiência dizem que é uma experiência, além de marcante, né? Cada um tem uma diferença entre elas nos relatos, e a partir disso você começa a fazer relatos. Né? Mas naquele período você lembra alguma coisa? Você chega a relatar isso nos livros? Eu relato justamente porque ali marcou uma segunda etapa da vida, na qual eu senti, dali em diante, uma voz constante, escrevo no livro, de Deus, não me cobrando, mas dizendo, olha, Senhor José, eu te deixei vivo, agora vê se realmente essa missão que tu tens, leve adiante. Conhecimento que eu te dou, conhecimento não se guarda, se faz ele andar, porque senão ele se estraga. Você estava em coma? Sim, absolutamente coma. Lembra da movimentação? Algumas pessoas lembram dessas movimentações no entorno, de parentes, as sessões. Chega a ter algum tipo de lembrança desses? Tem, eu tenho um tipo até uma... Mesmo depois, eu custei até me recompor, mesmo uma quinzena, quase um mês depois, vendo pessoas na janela do hospital, pessoas que passavam ali, que eram meus colegas de aula. Digo, mas o que esse pessoal quer? Não existe mais vida, já morremos. Eu já me considerava morto. Custei, digamos, alguns meses para me recompor e ver que eu ainda estava vivo. Agora, isso realmente me marcou de uma forma, a gente sabe, tu comentaste há pouco, tem algumas... Só para eu entender, né? Você teve, a partir do quê? Foi um AVC, uma coisa Não, assim? tive meningite meningocócica. Meningite meningocócica. Fica hospitalizado quanto tempo ao todo? Fiquei uns 15 dias aproximadamente. 15 dias. Nesses 15 dias, 4 dias em coma. 4 dias em... E aí você recupera, sai, com os tratamentos que foram feitos, você sai, e aí tem todo esse impacto novo. Sim. É aí que você começa a trabalhar essa questão. Qual era o percentual que você trabalhava de 0 a 10 de religiosidade? Você já disse que é um católico de primeira fila na igreja lá, mas você era daqueles que realmente toda semana, uma vez por semana ia, né? Você já tinha isso muito presente e ampliou ainda mais, porque agora está no teu dia a dia. Tá no, Sim. Né? Não, naquele tempo, o católico, ele por natureza, ele não tem uma religiosidade muito autêntica. Ele vai... Eu vou dizer que ele é mais relaxado um pouco. Ele é mais, exatamente, mais morno nesse sentido. E eu, especialmente nessa idade de 18, 20, 30 anos, 20 e poucos anos que eu estava nessa época que eu fiquei, realmente era uma idade onde a gente começa a deixar um pouco os ensinos dos pais, a frequência daquela espiritualidade passada. Mais adiante a gente busca de volta. Mas então ali, naquela fase, eu estava assim um pouco em uma certa mornez espiritual. E depois, quando eu retomei, digamos, aí custei mais alguns 10 ou 12 anos até me encontrar, aos 33 anos, para ser bem preciso, é que eu encontrei exatamente como alguém que entra numa porta, bom, aqui está o caminho. Mas eu sempre procurei internamente, porque a religião é algo que se movimenta por dentro e não por fora. Ela, embora a gente trabalhe, a gente frequente, a gente se alimente, como todo ser humano, por dentro é que nós medimos a diferença de um para o outro, porque o espírito é que faz a diferença. Então ali estava uma voz, um trabalho, uma atividade que se movimentava silenciosamente. E ela me cobrando, não é me cobrando, volto a dizer, mas assim, dando uma certa missão e na qual eu me sentia incumbido de realizá-la. E eu abri aqui dizendo que você é da indústria gráfica, a gente nem falou sobre indústria gráfica, né? O momento econômico brasileiro. Como é que está a indústria gráfica? Rapidinho. Olha, a indústria gráfica não está bem, como todas as demais. Como todo mundo está em crise. Como um todo. Mas é uma situação realmente essa, né? Que a gente espera que o Brasil consiga reagir. E a indústria gráfica, principalmente aquela parte que é a indústria de embalagens, que também está ligada, né? De alguma forma, é a primeira a responder. Tomara que a gente saia rápido dessa crise. Obrigado, uma boa noite, hein? Obrigado, boa noite. Eu sigo falando sobre TVU no próximo bloco. A gente conversa com o Henrique Reisler, que vai também estrear um programa dele em novembro chamado Mapa Mundi. Fique ligado.
Investir em saúde é garantir qualidade de vida. Desde 1983, a Porto Alegre Clínicas oferece planos de saúde ambulatoriais, hospitalares e odontológicos e medicina do trabalho com profissionais capacitados, tecnologia de ponta e atendimento diferenciado. São serviços de excelência, prestados para a segurança do funcionário, o sucesso da empresa e a tranquilidade da família. Com unidades na capital, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí e ampla rede credenciada na região metropolitana, a Porto Alegre Clínicas coloca à disposição todas as especialidades médicas e terapias. Tudo isso proporciona muito conforto e agilidade nos mais diversos diagnósticos e tratamentos. É mais saúde e tranquilidade para a sua empresa, para você e para a sua família. Porto Alegre Clínicas. Soluções completas em saúde. Espalhe sua marca através da nova TV dos Gaúchos e revolucione os teus negócios. TVU, a TV que te faz crescer. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente. Com a Ecoflor, uma empresa especializada na manutenção e execução de paisagismo e ajardinamento em condomínios, empresas e residenciais, você ganha em qualidade de vida e se aproxima da natureza. Com uma equipe especializada de paisagistas, oferece projetos sem custo. Faça já seu orçamento. Ligue 3266-2025 ou acesse ecoflorpaisagismo.com.br. Ao deslocar de ônibus, leve o dinheiro da passagem ou vale transporte separado. Nunca abra bolsas ou carteiras em local de movimento intenso, ou seja, caixa eletrônico, fila de banco ou parada de ônibus. Brigada Militar, a força da comunidade. Comigo esta noite aqui na TVU, Henrique Reisler, ele que em breve estará aqui conosco, semanalmente falando de turismo e negócios dentro do Mapa Mundi, que estreia dia 5 de novembro. Henrique Reisler, prazer te ter aqui, amigo. Seja muito bem-vindo. Felipe, muito prazer, uma honra estar aqui com você que está capitaneando esse novo formato, esse novo momento da TVU, como um grande nome e outros grandes nomes vindo para fazer parte do nosso time. Eu fico muito feliz de fazer parte desse time. E eu me lembro, na época que você ancorava o Ciranda da Cidade, na época era Band AM. Eu te recepcionei na Band também. É, e na Band também, tu vê que interessante, né? E aí você tinha lá o Ciranda da Cidade e às vezes eu entrava terça-feira, enfim, a gente conversava um pouquinho. Então, para mim é muito, muito feliz estar com você aqui. Turismo é um assunto que eu sempre gosto. Cara, eu queria falar, sabe que eu disse aqui na entrevista das Patrícias, né? Eu não lembro qual foi o gancho que teve na entrevista. Lembro que foi a Patrícia Parenza. E aí ela falou, programa de turismo. Então, eu disse, bom, isso é a unanimidade entre os jornalistas, né? Todo mundo adoraria fazer um programa de turismo. Mas tu faz com muita competência. E tu faz com competência e um olhar de negócio. Sobre o olhar de negócio a gente já fala. Mas antes o seguinte, o que vai ser o Mapa Mundi na TV agora? Eu sempre quis fazer TV, Felipe. Eu acho que eu não tenho uma formação tradicional de jornalista, eu me formei em engenharia civil na URGS, e foi muito interessante que quando eu estava no segundo ou terceiro ano de engenharia, eu fui viajar.
eu decidi fazer aquele famoso mochilão. Eu fiquei 2 anos viajando pelo mundo. E fui para a Índia, comecei a fazer yoga, trabalhei no filme do Franco Zeffirelli na Grécia, eu trabalhei na colheita... Qual foi o filme? Otelo. Otelo? Se você olhar bem, você vai me ver. Tem ali? Tem. Aquela passagem assim. De figurantes. E foi assim, o dinheiro que eu ganhei com o Otelo na ilha de Creta, eu fui para a Índia. Porque o meu sonho era ir para a Índia. Trabalhei em colheita também, na Suíça, enfim. Foram 2 anos de muita intensidade, de um grande marco na minha vida. Me diz o seguinte. Mochilão. Saiu de... Porto Alegre. Porto Alegre. Primeiro destino. Nessa época era Londres, né? Era uma coisa assim... o primeiro destino foi para Amsterdã. Bom, tá. Voo KLM. Não me lembro qual é o voo que foi. Um primo meu que hoje mora entre Mônaco e Miami, meu primo irmão, porque o meu pai... É meio distante do Mônaco, mas eu entendi. Quer dizer, o cara tem 2 casas. O cara trabalha no mercado financeiro, um cara genial. O meu pai... Ele podia me emprestar a casa dele de Miami quando ele está em Mônaco. E ele está comprando agora ele está fazendo uma casa agora em Cascais, ali em Estoril. Eu acho que a gente podia... Bruxo. Um condomínio espetacular. Nosso mais novo melhor amigo. Enfim, o meu pai, que tem hoje 88 anos, uma pessoa espetacular, uma irmã que já faleceu, que morava na Bélgica. Então, os filhos dela se espraiaram pelo mundo. E o James morou muito tempo nos Estados Unidos, e Miami hoje ele é um operador no mercado financeiro. Nessa época ele estava em Amsterdã. E eu fui para casa dele. E de lá eu comecei a me movimentar, e aí eu comecei a... Sabe aquela coisa? Amigo do amigo do amigo. Felipe, depois eu Bom, eu viajei por ali, eu sempre voltava para a Holanda, de trem, de carona, enfim, várias coisas. Hoje até pode falar, tem vários aplicativos hoje interessantes, ao longo da entrevista a gente falar sobre isso, muito seguros. E depois eu acabei indo para a Suíça, trabalhei na Suíça, em colheita, né? Foi muito interessante. Eu falava um pouco de francês na época, porque o lado da minha mãe, que também é uma pessoa espetacular, o lado da minha mãe é turco-francês. A minha avó veio de Izmir, na Turquia, na época que era uma colônia francesa. Então, todo o lado da minha mãe, até hoje, todos os filhos e netos falam francês. É muito interessante isso. E aí eu fui para a Suíça, acabei me encantando, trabalhei lá, ganhei na época, me lembro, $30 por dia, na época era muito dinheiro, né? E depois eu fui para a Grécia. E quando eu estava em Creta, com um grande amigo meu, que hoje ele mora em Santa Cruz do Sul, o Jorge Nunes, um fotógrafo muito conhecido na região ali de Santa Cruz do Sul. Na época eu fazia fotografia, meu trabalho profissional era na área de fotografia, eu tinha a Fotomundi, o Mundo com o Clique do Brasil, já vinha com esse viés de Mapamundi, já vinha um rastro disso que eu estou fazendo hoje. E aí nós estávamos indo embora de Creta, da ilha de Creta, a capital chama-se Iraklion. Nós íamos para Pireus, que é o grande porto de Atenas. E nós entramos no navio, toda noite tem um navio que vai bate e volta, são 8 ou 9 horas de viagem, o Mediterrâneo estava mexido. Quando é que sai esse navio? Não sabemos. Eu falei para o Jô, o apelido dele é Jô. Jô, vamos voltar, vamos dormir, amanhã a gente vem, cara, todo dia tem, tudo bem. Sei que nesse outro dia mudou a minha vida, uma das mudanças da minha vida. Eu acabei descobrindo que tinha um teste para participar do filme Franco Zeffirelli, Otelo, do Franco Zeffirelli, com Plácido Domingo, Justino Dias, Kátia Ricciaré, cara, Orquestra Scala de Milano, no fim acabei calando com uma milanesa, com uma italiana, enfim. Conheceu Laura... na gravação? Não. Isso eu vou contar depois, nós estamos lá atrás ainda, tá? Tem muita história por aí. Tem muito tempo, vai. Eu vou rápido. Enfim, aí acabei descobrindo que ia ter um teste, fui escolhido pelo teste, quem sabe pela minha tesa um pouco mais morena, enfim. Sim, a tua cara de grego. A coisa mouro, porque o Plácido Domingo era mouro, enfim. O Jô, por ser mais alemão, mais branquinho, infelizmente não foi. E eu fiquei. E daí continuou a viagem, fui para a Índia, comecei a fazer yoga. Bom, aí mudou toda uma outra mudança. E voltei para terminar a engenharia aqui. Imagina você, Felipe, depois de 2 anos, com uma experiência de Índia, voltar a fazer engenharia foi muito complicado. Tu tinha parado com o curso para iniciar o mochilão? Isso. Tu tinha passado no vestibular, feito algumas cadeiras. 2 ou 3 anos. 2 ou 3 anos, parou tudo, foi fazer esse mochilão, ficou 2 anos. Volta, conclui o curso e aí chega a trabalhar como engenheiro, não? Não, eu fiz alguns estágios, porque o meu pai, ele sempre que sobrava algum valor, ele começou a investir no mercado imobiliário. E como eu sou bom em matemática,
apesar de não parecer, mas eu sou bom em matemática. Não, tu é ótimo em matemática. Eu me lembro sempre tu me mostrando os aplicativos já naquela época, que hoje estão muito melhores. Eu sou, enfim, aí eu acompanhava meu pai nas obras, que eu gostava de ver, até hoje eu gosto disso, de ver, de acompanhar mercado, tendência, etc. E eu acabei fazendo engenharia, um curso que é bom por um lado, mas é um curso muito árduo. E logo depois eu vou fazer mestrado na área de marketing, ligado ao mercado imobiliário, né? E hoje eu estou fazendo doutorado em Portugal, na área de turismo com viés de felicidade. Como é que uma viagem, que se ela tem um conceito de felicidade, pode gerar um loyalty, pode gerar uma fidelidade. E essa fidelidade, ou seja, eu vou repetir o meu destino, pode gerar um agregamento de valor, ou seja, uma cidade que agrega valor na sua segmentação turística. Enfim, hoje eu estou voltando à academia e estou muito satisfeito em estar fazendo academia em Lisboa, um nível altíssimo. Então, enfim. assim, tu vai gravar o teu programa, alguns programas tu vai gravar, depois tu volta para Porto Alegre. Tu já está adiantando programas, porque tu vai deve mandar e deve gravar algumas coisas também em Lisboa. O teu programa vai ter muita rua, vai ter estúdio, o meu programa é estúdio. O teu vai ter estúdio, mas vai ter rua, vai ter essa tua experiência toda de bater perna pelo mundo. O meu programa vai ter estúdio, rua e mundo. Por isso que é Mapa Mundo de Turismo e Negócios Globais. Como eu estou um pouco aqui, um pouco em Portugal, e que estando em Portugal você está no mundo, eu vou também trazer muito mundo, com colunistas, com entrevistas internacionais, com Skype, enfim, é trazer essa visão de mundo, que eu acho que falta muito. Porque o turismo não é só o turismo é negócio. Portugal hoje representa 15% do PIB. OMT, Organização Mundial do Turismo, o turismo no mundo representa 10% do PIB mundial. O Brasil desperdiça uma chance. E você viu que é o novo ministro, né? É um cara lá afiliado ao Renan Calheiros. Marcos Beltrão. O cara está no STF. Quer dizer, é uma vergonha. Quer dizer, o turismo no Brasil, e não só no Brasil, em 99,9% das cidades e dos estados, é tratado como um segundo nível. Quem é que trata bem o turismo? França? O ministro do turismo é uma figura sempre na França. O ministro de Portugal, França, Espanha. A Argentina sempre teve muito bem no turismo, principalmente no turismo no Mercosul. Certo. Eu acho que o nosso melhor exemplo de Brasil, eu digo disparado, é Gramado, Canela e Gramado. A Nova Petrópolis está vindo junto, São Francisco de Paula um pouco